Olá, mulheres queridas! Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro? Uma mente ansiosa e preocupada é o tema de hoje. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretendem nos desviar a atenção de servir ao Senhor. O inimigo também usa esses tormentos para empurrar nossa fé para baixo. Assim, ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. Algumas pessoas têm tal problema com a preocupação que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupação. Se elas não têm alguma coisa pessoal com que se preocupar, elas se preocuparão com a situação de outra pessoa. Eu tinha esse problema, por isso estou bem qualificada para descrevê-lo. Como estava constantemente me preocupando a respeito de alguma coisa, jamais desfrutei a paz pela qual Jesus morreu para que eu a tivesse. É absolutamente impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. Paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. A paz é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. E o fruto é o resultado de permanecer na videira. João 15:4. Permanecer refere-se ao descanso de Deus, relatado no capítulo 4 de Hebreus, como também em outros lugares da Bíblia. Há diversas palavras na Bíblia que se referem à preocupação, dependendo da tradução que você estiver lendo. Outras frases padrão usadas para nos advertir contra a preocupação são: não andeis ansiosos de coisa alguma, ou lançando toda a vossa ansiedade. Para simplificar o ensino no restante desse capítulo, vou me referir a essa situação como preocupação. A preocupação certamente jamais torna qualquer coisa melhor, então por que não desistir dela? O dicionário define preocupação como sentir-se apreensivo ou inquieto, fazer alguém sentir-se ansioso, angustiado ou inquieto, inquietação contínua. Outra parte da definição também me esclareceu muito. Agarrar pela garganta com os dentes e sacudir, como um animal faz ao outro, ou fustigar por meio de repetidas mordidas ou dentadas. Refletindo nessa definição, fiz a seguinte correlação. O diabo usa a preocupação para fazer conosco precisamente o que está descrito acima. Quando temos uma luta com a preocupação, mesmo com poucas horas, é exatamente assim que nos sentimos, como se alguém tivesse apanhado pela garganta e nos sacudido até ficarmos completamente exaustos e dilacerados. A repetição de pensamentos que vêm e não nos deixam é como as repetidas mordidas e dentadas descritas na definição. A preocupação é definitivamente um ataque de Satanás à mente. Há certas coisas que o crente é instruído a fazer com sua mente e que o inimigo quer que se assegure de que elas jamais serão feitas. Consequentemente, o diabo tenta manter a arena mental suficientemente ocupada com os tipos errados de pensamentos e de forma tal que a mente nunca se liberta para ser usada para o propósito para o qual Deus a planejou. Discutiremos as coisas certas a fazer com a mente no próximo capítulo. Mas agora, deixe-me continuar nosso estudo sobre a preocupação, até termos a revelação total de quão inútil ela realmente é. Mateus 6, verso 25 ao 34, é uma excelente passagem para ler quando sentimos um ataque de preocupação vindo. Vamos examinar cada um desses versos separadamente para ver o que o Senhor está nos dizendo sobre esse assunto vital. Não se distraia. Não é a vida maior do que as coisas? Vai dizer Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O propósito da vida é que a desfrutemos imensamente. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras. Uma delas é por meio da preocupação. Mateus 6:25 nos ensina que não há nada na vida no qual devamos nos preocupar, nenhum aspecto dela. A qualidade de vida que Deus providenciou para nós é suficientemente grande para incluir todas essas coisas. Mas se nos preocupamos sobre as coisas, então as perdemos, como também a vida que Deus quis que tivesse. Não é você mais valioso do que um passarinho? Mateus 6:26 vai dizer: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós mais do que as aves? Poderia fazer bem a todos nós gastarmos algum tempo observando as aves. Foi isso que o nosso Senhor nos disse para fazer.
Se não todo dia, pelo menos de vez em quando precisamos tirar um tempo para observar e lembrar nós mesmos como nossos amigos de pena são bem cuidados. Eles literalmente não sabem de onde virá a próxima refeição. Apesar disso, jamais vi um passarinho sentado num galho de árvore tendo esgotamento nervoso por causa da preocupação. O que o mestre quis dizer aqui, na verdade, é muito simples. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Mesmo que esteja lutando contra uma autoimagem pobre, com certeza você pode acreditar que é mais valioso do que um pássaro e ver como o Pai Celestial toma conta deles tão bem. O que você ganha por se preocupar? Mateus 6, 27 vai dizer: qual de vós, por se preocupar, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar à sua estatura ou ao curso da sua vida um côvade? O ponto principal, rapidamente entendido, é que a preocupação é inútil, não a realiza nada de bom. Se é assim, então por que preocupar-se? Por que ficar tão ansioso? Mateus 6, 28 a 30 vai dizer: por que ficar tão ansioso? Por que andeis ansiosos quanto ao vestimento? Considerai como crescem os lírios do campo. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Usando a ilustração de uma de suas criações, o Senhor assinala que uma flor que nada faz pode ser tão bem cuidada e é tão bonita que excede o brilho, que até Salomão, com toda a sua glória, não conseguiu se vestir como uma de suas rosas. Então, com certeza, podemos acreditar que receberemos cuidado e provisão. Portanto, não se preocupe, nem fique ansioso. Mateus 6,31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que vestiremos? Gosto de ampliar esse versículo mais um pouco e incluir mais uma pergunta: o que vamos fazer? Penso que Satanás envia demônios, cujo trabalho é fazer nada mais do que repetir essa frase nos ouvidos do crente o dia inteiro. Eles disparam perguntas difíceis e o crente gasta tempo precioso tentando encontrar uma resposta. O diabo está constantemente deflagrando guerra no campo de batalha da nossa mente, esperando enganar os cristãos em lutas longas, indefinidas e custosas. Note aquela parte do versículo 31 em que o Senhor nos instrui a não nos preocuparmos, nem ficarmos ansiosos. O inimigo sabe que se ele puder deixar coisas erradas circulando em nossa mente, elas finalmente acabarão saindo da nossa boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nossas palavras são importantes porque elas confirmam a nossa fé ou, em algumas ocasiões, a nossa falta de fé. Busque a Deus, não aos presentes. Mateus 6, versículo 32 e 33. Porque os gentios é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está claro que os filhos de Deus não devem ser como o mundo. O mundo busca coisas, mas nós buscamos ao Senhor. Ele nos prometeu que se fizermos isso, Ele nos acrescentará as coisas que precisamos. Devemos aprender a buscar a face de Deus, não a sua mão. Nosso Pai Celeste se deleita em dar aos seus filhos coisas boas, mas apenas se não estivermos correndo atrás delas. Deus sabe do que precisamos antes que o peçamos. Se simplesmente fizermos nossos pedidos conhecidos dele, como diz Filipenses 4,6, ele os tornará realidade em seu tempo próprio e adequado. A preocupação não nos ajudará de jeito nenhum. Na verdade, ela retardará nosso progresso. Então, viva uma vida de cada vez. Mateus 6,34. Vai dizer: portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Gosto de descrever a preocupação ou a ansiedade como gastar o dia de hoje tentando saber como será o de amanhã. Vamos aprender a usar o tempo que Deus nos tem dado para aquilo que Ele planejou para nós. Viu como foi bom examinar cada um desses versos separadamente para ver o que o Senhor está nos dizendo sobre esse assunto vital? A vida é para ser vivida aqui e agora. Infelizmente, muito poucas pessoas sabem como viver cada dia em sua plenitude, mas você pode ser um desses. Jesus disse que Satanás, o inimigo da nossa alma, vem para roubar a sua vida. Não permita que ele faça isso nunca mais. Não gaste o dia de hoje preocupando-se sobre o amanhã. Você tem coisas suficientes acontecendo hoje. Isso precisa de toda a sua atenção. A graça de Deus está sobre você para que você lide com qualquer necessidade sua hoje, mas a graça de amanhã não virá antes que o amanhã chegue, então não desperdice o dia de hoje.
Não andeis ansiosos nem inquietos. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, que são pedidos específicos, com ações de graças. Esse é outro bom versículo para se ter em mente quando vier um ataque de preocupação. Recomendo enfaticamente falar a palavra de Deus com a boca. É uma espada de 2 gumes que precisa ser brandida contra o inimigo. Uma espada na sua bainha não fará bem algum durante um ataque. Deus nos deu a sua palavra, use-a. Aprenda versículos como esse quando o inimigo atacar, contra-ataque com a mesma arma que Jesus usou, a palavra. Lance fora a racionalização. 2 Coríntios 10:5 vai dizer, refutando tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando os pensamentos que lhe estão sendo oferecidos não concordam com a palavra de Deus, a melhor maneira para calar a boca do diabo é repetir a palavra. A palavra saindo da boca de um crente com fé para respaldá-la é a mais efetiva arma que pode ser usada para ganhar a guerra contra a preocupação e a ansiedade. Lance seus cuidados sobre Deus. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Ora, humilhai-vos, portanto, perante a mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando o inimigo tentar nos dar um problema, temos o privilégio de podê-lo lançar sobre Deus. Que privilégio! A palavra lançar significa jogar ou arremessar. Podemos jogar ou arremessar nossos problemas para Deus, e creia-me, Ele pode pegá-los. Ele sabe o que fazer com eles. Essa passagem nos permite saber que humilhar significa não se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode fazer alguma coisa da sua maneira, resolver o seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para uma situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Apenas Deus pode nos libertar. E Ele quer que saibamos disso, para que em cada situação, nossa primeira resposta seja nos apoiarmos nele e entrarmos no seu descanso. Amo esse versículo em 2 Crônicas 20:12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos à nossa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O povo a quem ele se refere havia atingido o ponto de perceber 3 coisas certas. Primeiro, eles não tinham poder contra os seus inimigos. Segundo, eles não sabiam o que fazer. Terceiro, eles precisavam ter seus olhos fixos em Deus. Nos versos 15 e 17 da mesma passagem, vemos o que o Senhor lhe disse quando eles atingiram essa percepção. Deus disse assim: Não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado e veja o livramento que o Senhor vos dará. Qual é a nossa posição? É a de permanecer em Jesus e entrar no descanso de Deus? É a de esperar no Senhor continuamente com os olhos fixos nele? Fazendo o que ele nos direciona a fazer e, por outro lado, tendo temor reverente de nos movermos na carne. No que diz respeito ao descanso de Deus, gostaria de dizer isso: não há descanso de Deus sem oposição. Disse Jesus: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Sua paz é espiritual e seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade, não na ausência dela. Jesus não veio para remover toda oposição da nossa vida, antes pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente das tempestades da vida. Devemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou. Jesus não se preocupava e nós também não temos de que nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então provavelmente eu devesse lhe dizer que você terá que esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Eu não estou sendo negativa, apenas honesta. Mateus 6,34 sugeriu que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque cada dia terá suas próprias preocupações. O próprio Jesus disse isso. Desperdicei anos da minha vida me preocupando com coisas sobre as quais não podia fazer nada. Gostaria de ter aqueles anos de volta e ser capaz de encará-los de maneira diferente. Entretanto, uma vez que você tenha gasto o tempo que Deus lhe deu, é impossível consegui-lo de volta e fazer as coisas de um jeito diferente.
Meu marido, por outro lado, jamais se preocupou. Houve um tempo em que ficava zangado com ele, porque ele não se preocupava comigo e nem se juntava a mim para falar de todas as possibilidades sombrias se Deus não fizesse presente ou satisfizesse nossas necessidades. Eu sentava na cozinha, por exemplo, e despejava as contas, talões de cheque, ficando mais descontrolada naquele momento. Lembro-me de ter dito em tom desagradável: por que você não vem aqui me ajudar? Fazer alguma coisa ao invés de ficar brincando aí e eu tentando resolver essa bagunça. Quando ele respondia: o que quer que eu faça? Jamais poderia pensar em outra coisa. Isso me deixava extremamente irritada, porque ele estava se divertindo enquanto eu estava enfrentando uma situação financeira tão desesperadora. Dave me acalmava, me lembrando que Deus sempre satisfazia nossas necessidades e que a gente estava fazendo a nossa parte, que era dando dízimo, ofertando, orando e confiando, e que o Senhor continuaria a fazer a parte dele. Devo esclarecer que Dave estava confiando enquanto eu estava me preocupando. Eu até tentava ir para a sala, mas um pouco mais tarde os pensamentos voltavam a se mover em minha mente. Mas e aí, o que vamos fazer? Como vamos pagar as nossas contas? Então eu via o desastre na tela de cinema da minha imaginação. Eu pensava: vão executar a hipoteca, vão apreender o carro, embaraço na frente de parentes e amigos se tivéssemos que pedir alguma coisa da parte financeira e assim por diante. Você já deve ter assistido esse filme, ou já deve ter algum tipo de pensamento se revolvendo em sua mente constantemente. Faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para carregar, e se você não for cuidadoso, você se quebrará sobre o peso dela. Não se preocupe. Salmo 37, verso 30. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade, e serás verdadeiramente alimentado. Bem, minhas irmãs, terminamos hoje a nossa leitura. No próximo capítulo estaremos falando sobre uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Será que você se encaixa nessa mente? Precisa das orientações do Senhor? Então te aguardo na próxima leitura.